Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Começando o programa campeão de audiência. Programa com o maior número de ouvintes. Segundo o Ibope, estamos aqui em primeiro lugar e agradecemos primeiramente a Deus e a você que nos acompanha todos os dias. Começando o nosso programa Debate Melodia, que é o programa feito com muito carinho e, claro, para edificar a Igreja de Cristo Jesus com o ensinamento vindo do alto, claro, certamente do trono de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A partir de agora, esta mesa maravilhosa. Estamos começando o nosso Debate Melodia desta quinta-feira, dia 25 de julho de 2019. E, é claro, já dou aqui meu bom dia para a doutora Rosane Overney, da DEVEG da Taquara. Como é bom recebê-la, graça e paz, bom dia. Bom dia também, bom dia para esse planeta de audiência. Que Deus nos abençoe a todos nós nessa manhã. Temos um tema muito importante para nós refletirmos. Parabéns à rádio. Tá certo, seja bem-vinda. Você vai mandar um bom dia também aqui, pastor Reginaldo de Souza, da Igreja Metodista Wesleyana em Inhoaíba. Tudo bem, amado? Graça e paz. Tudo bom, amado? Um prazeraço. Nós estamos aqui nesta manhã majestosa, manhã sublime, manhã com Deus. E que queira Deus que possamos prosseguir um lindo debate para a honra e a glória que é no nome de Jesus. Que assim seja. Deixa eu dar um bom dia também aqui, pastor Jeremias Barbosa, da Igreja Nova Vida, Jardim Alcântara, em São Gonçalo. Tá tudo certo, São Gonçalo? Tá tranquilo? Tá em paz? Show de bola. Bacana. Está melhor. Profeticamente, a gente vai declarando isso, né? Bom dia, Renatão. Bom dia aí, os colegas debatedores. É bom chamar vocês de colegas, me permitam, né? Sim. Uma alegria estar aqui. Espero que a gente possa ser aqui um canal de bênção nesse dia, para esse planeta de audiência, nessa manhã maravilhosa. Tá bom, tá certo. Deixa eu dar bom dia também aqui para o pastor Anderson Maciel, da PIB Campo Grande, Rua Ferreira Borges, no centro de Campo Grande, pertinho, né? Exatamente, bom dia. No centrão de Campo Grande. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aqui a cada pastor, a cada pessoa aqui presente. A gente espera nessa manhã ser canal de bênção, o fluir de Deus para a vida de todos os ouvintes que estão conosco nessa manhã. Tá certo, por falar em fluir de Deus, eu peço que o Senhor comece com a nossa oração, por favor, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, por gentileza. Amém. Senhor e Deus e Pai, nós louvamos o nome do Senhor e clamamos a Ti. Nos use, Deus, nessa manhã, que saímos daqui fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Que cada ouvinte, independente do pensamento, daquilo que traz de conceitos e valores, possa refletir a maneira, a forma correta como blindar a sua família. E que ao término deste encontro tenhamos a certeza, o Senhor esteve entre nós. Por isso tudo oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja, em concordância. Começando o nosso programa, o nosso Debate Melodia. Vamos para o tema, hein? Com tantos ataques, como blindar a família nos dias de hoje? Você sabe, a pergunta não especifica quais os ataques, mas podemos imaginar alguns. Podemos trazer aqui ataques comportamentais, filosóficos, podemos trazer aqui a própria comportamental mesmo, aquela questão de ser o diferente, né? Você é diferente de mim, então aí existe uma pressão da sociedade para que nós venhamos a responder às expectativas da sociedade, dos outros. Temos a mídia, temos tanta coisa para nós mergulharmos no programa de hoje, que eu tenho certeza que já está sendo uma benção. E aí vem a pergunta propriamente dita, como blindar a família. Tá falando aí de casamento, tá falando aí de filhos, tá falando de relacionamentos. E hoje é dia de fortalecer relacionamentos. Quero pedir a doutora Rosane para começar, porque é sempre bom dar aí a oportunidade às mulheres
Que bom que eu sou a única da mesa hoje, né? Representante aqui do sexo feminino. Mas o tema é maravilhoso, com tantos ataques, como blindar a família nos dias de hoje. A questão é, eu organizei aqui, me veio muito à mente a questão da construção. Primeiramente, nós precisamos definir o que é família. Sim. Família é um espaço de pertencimento. E como estamos falando de construção, fala também de escolhas. Primeiro eu tenho que ter um projeto. Família tem que passar por um projeto. Família não é acidente, família não é mágica, família não vem pronta. Não vem pronta. Relacionamento não vem pronto, né? Eu atuo nessa área e eu acho muito interessante que o povo evangélico, né, e nós, né, somos evangélicos, elas creem o seguinte: Deus vai fazer um milagre. Olha, Deus faz milagre daquilo que cabe a Ele fazer um milagre. O sobrenatural pertence a Deus. Eu não posso blindar minha família daquilo que não me compete e transferir para Deus aquilo que me compete. Então, o que me compete? Primeiro, qual é o projeto família? O projeto família, independente de ter a base cristã, não deixa de ser um projeto. Na base cristã, temos que ir na palavra de Deus. Qual é o projeto de Deus para a família? Aliás, família é projeto de Deus. Não nasceu no coração do homem. Sim. Nasceu no coração de Deus. Então, primeiro, é um projeto. Que projeto é esse? Sendo projeto, eu tenho que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. É um planejamento. Passada essa etapa, com quem eu vou dividir esse projeto? É a escolha do meu companheiro, da minha companheira, que não é mágica, não é no sapateado, não é no monte, pode rolar o monte, a ribanceira, pedir a Deus, Deus não vai dizer esse ou aquele. Não existe isso. Eu recebo muita gente que diz isso. Mas eu casei no Senhor. Eu falei, mas como foi isso? Casar no Senhor? Não, eu fui na irmã fulana, ela disse é esse, não é esse. E a gente sabe que isso acontece no nosso meio. Bom, nessa escolha, eu já estou escolhendo o material dessa construção. Eu sou calma. Caso com um homem nervoso, eu sou de um nível tal. Caso com um homem de outro nível, olha só a encrenca do projeto. E aí nós vamos construir. E vem a palavra de Deus, né? O Salmo 127. Que coisa linda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós temos aí os verbos que já falei aqui. Sim. Construir, edificar, construir, guardar e vigiar. E o Senhor garantindo aquilo que foge ao nosso trabalho. Tem gente que não vigia. Escolheu qualquer um. Não, mas eu escolhi bem, casei com as bênçãos de Deus e pronto, posso relaxar? Vou te dar uma notícia. Não. Família jamais, né? É lugar de pertencimento, não é lugar de estrangulamento, não é lugar de batalha. Família é lugar de bênção, mas nós precisamos entender que na família cada um tem o seu papel. E aí, isso resolvido, já começamos a blindar. E aí estamos prontos para sermos família aqui ou fora daqui. Enfrentar. Estamos protegidos para enfrentar. Esse barquinho não vai afundar. Esse barquinho não vai afundar. E com Jesus à frente fica mais fácil. Sim, ele garante. Louvado seja Deus. Pastor Jeremias, quero ouvi-lo, por gentileza. Bom, a doutora já elencou aí uma série de assuntos muito importantes nessa questão. E tudo começa no projeto. Se o projeto é um projeto ineficaz, um projeto que não vai ter aprovação, porque quando você faz um projeto de uma obra, você submete esse projeto a um corpo de engenharia lá no órgão responsável, vai dizer, está aprovado ou não está aprovado. Sim. Esse prédio é para quê? Esse prédio é para um galpão, para eu guardar algumas coisas. Tem uma exigência. Sim. Esse prédio é para quê? É um instituto educacional. Tem outra moradia, exigência. É outra. Tem outra exigência. Aí a gente apresenta um projeto de família.
Na base, esse projeto já tem que estar muito bem definido, já nas escolhas, né? Já no namoro, já naquele... Porque eu penso que todo mundo que namora, pelo menos era para ser assim, né? Namora para constituir uma família. Não é só por namorar, para poder desfilar com uma mulher bonita ou com um homem bonito, dizer, tá vendo, eu tenho um namorado e tal. E está pensando em casar. E o que é que a gente está apresentando como projeto, né, para construir uma família? Construir uma família sobre bases não sólidas vai ser um grande problema. Então, vamos fazer escolhas. E tem coisas dentro da família, ô Renatão, que eu gostaria de elencar aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso. Pega papel e caneta aí, gente. Vamos pegar. De quem é a responsabilidade para blindar a família? De quem é, pastor? De quem é a responsabilidade para blindar a família? De quem? Eu acredito que essa responsabilidade é dos pais. E os pais não podem transferir essa responsabilidade para a igreja. Porque às vezes os pais levam os filhos na igreja, e quando levam, para 1h30 de culto, 1h30 de atividade numa sala de departamento de Ministério Infantil, sim, e acha que ali serão resolvidas todas as questões e todas as pendências de uma família, com todas as coisas inerentes a uma família. Então não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade também da escola, é responsabilidade dos pais. Dos dois, no caso. Dos dois, pai e a mãe. Em algumas exceções, hoje existem alguns pais solteiros e mães solteiras e pessoal que está só dando conta disso. É desse responsável. Então eu prefiro usar a palavra responsável, né? Sim. Desse responsável. Ele não pode transferir isso para outra pessoa. E outro detalhe é a qualidade da blindagem. Existem vários tipos de blindagem, classificação A, B, C. Essa blindagem aqui resiste o impacto de um calibre tal. Essa blindagem aqui resiste o impacto de um calibre tal. E às vezes a gente faz um simulacro de blindagem na nossa família e acha que ela vai estar resistente a tudo. Então a gente precisa prezar por isso. A responsabilidade é de uma pessoa, Deus não permite que outra pessoa vá fazer isso. Se essa pessoa está em condição de fazê-lo, é dele essa responsabilidade. Blindar essa família com uma boa blindagem. Claro, em nenhum momento a gente vai negar isso aqui, com base na palavra de Deus. Esse é o alicerce. O alicerce é a palavra de Deus. Então, meu irmão, a gente vai aprender sim, blindar a nossa família, entendendo uma coisa, isso dá trabalho. Não é feito com, tô tranquilão. Não, isso dá muito trabalho. Conversar, ensinar, educar, levar para a igreja, cara. Uhum. Você acorda de manhã cedo e o moleque está lá, eu quero dormir mais um pouco, você vamos para a casa do Senhor, e você leva o seu filho para a casa do Senhor, ensina as bases lá, e acontece o seguinte, essa criança vai estar de olho nas coisas, e quando você sai de lá, qual é o seu comportamento? Então o testemunho vai ser extremamente importante, e claro, a gente vai poder elencar aqui um monte de situações onde essa blindagem ela estará comprometida, e essa blindagem estará sendo muito eficaz. É isso aí, querido. Tá bom, tá certo. A primeira participação aqui do pastor Jeremias. Pastor Reginaldo, quero ouvi-lo, por favor, na sua primeira participação aqui no debate de hoje. Já foi muito bem falado aqui, citado. E a família eu entendo como a primeira e a maior instituição nas eras, nos séculos. Ela vem enfrentando lutas, ela vem enfrentando ataques, ideologias. E quando nós olhamos para a vontade de Deus, para a forma pelo qual Deus projetou a família dentro do Jardim do Éden ali, a gente percebe que a gente entende aqueles valores. Deus prepara não uma cidade. A primeira coisa que Deus prepara para o homem é o jardim. E por que a primeira coisa que Deus prepara para o homem morar, e a mulher também, é um jardim? Porque já viu uma cidade lá em cima. Sim. Mas por causa do pecado, ele perde o jardim de baixo e perde também a cidade de cima. E aí nós vamos entender que Deus tinha o prazer de comungar, de ter um alto relacionamento, de estar próximo sobre esta família. Porém, ela peca, ela é expulsa, então, desse jardim. E aí nós vamos ver depois o primeiro fratricídio da história, logo com seus filhos, Caim e Abel. E Caim mata o seu irmão, vai instituir uma cidade, e essa cidade denomina-se o nome dela de Enoque, onde trouxe a marca da revolta, a marca da maldade, a marca da violência. Ali
dali para frente, você perceberá que o mundo já não é mais aquele mesmo. E aí o que jaz é que o maligno, a malignidade, por trás de toda uma odisseia, por trás de todo um pensamento humano, possa estar um pensamento, ou possa haver um pensamento profundamente diabólico. Então a família enfrenta o secularismo, nós vamos ver isso com Noé. Mas antes dos fatos, nós vamos perceber que Deus ele tem que instituir um selado profético sobre a família. E aonde Deus faz isso? É com Abraão. Bendito Abraão. Serão todas as famílias. Benditas serão. Quer dizer, ali tem um selado sobre as famílias. Eu entendo quando o próprio Código Civil, ele já está promulgado lá, né, a defesa da família, a defesa do homem, a defesa da mulher, a igualdade dos pais amar os filhos, não com diferença, mas de forma igualitárias, não dizer para um filho, eu te amo muito, e para o outro não dizer nada, não dar um presente melhor para um filho e para o outro não dar nada, ou dar um presente inferior. Sempre com equilíbrio, né? Sempre com muito equilíbrio, do pai poder valorizar a mulher, e a gente vai ver que em toda a historicidade, diante de um aspiralado da história, você vai percebendo o seguinte, que o secularismo sempre houve na época de Noé, e Noé teve que enfrentar, tu imagina toda uma sociedade contra uma família, e essa família ela tem que vencer. A família foi feita para vencer, a família em si, ela é vencedora, mas tem os seus inimigos. Um dos inimigos mais ardilosos da família dos últimos dias é o secularismo. Meu irmão, o que estava vendo aí nos dias de hoje é a bagunça da bagunça, é uma nuvem negra que vai chegando, é uma fumaça maligna que vai invadindo os processos ideológicos, aonde você vai ver que o secularismo na igreja, o secularismo na escola, o secularismo no trabalho, o secularismo no governo, na escola então, os livros didáticos, eu sou professor, sei o que eu estou falando, os livros didáticos, o projeto é tirar o nome de Deus, é tirar o poder do Criador. Então, é fazer com que o ser, ele não entenda a sua existência e a sua coexistência. No processo familiar, a família foi feita para que o pai de hoje, para que a mãe de hoje possa abraçar o seu filho, possa blindar, no sentido de blindagem. Eu só consigo blindar eu com uma responsabilidade como pai. Se eu sou o pai, eu entendo como provedor. Se eu sou o pai, eu estou construindo, eu estou estruturando. Então, tudo isso faz me entender que a família hoje, por mais que do lado de externo venha os seus inimigos, venha a flecha, venha bombardeio, mas se ela for uma família estruturada, ela vence. Mas está blindada, certamente. Obrigado, pastor. Pastor Anderson, por favor, agora eu quero ouvi-lo, por gentileza. Fique à vontade aí. Que bênção. Difícil falar depois de tantas demonstrações aqui acerca do tema, mas eu queria começar com um texto bíblico, né, que está lá em Neemias 4,14, dizendo o seguinte... Neemias 4,14. Isso. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Eu queria abrir a minha fala citando esse texto que está falando de uma blindagem. Isso é uma blindagem. Lutem. E eu fiquei pensando quando me veio esse tema, será que realmente o povo de Deus ele está ciente de que está numa grande batalha espiritual? Foi o primeiro questionamento que me veio. A consciência real da batalha a qual as famílias estão passando nos dias de hoje. Que a Bíblia fala, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E eu fiquei pensando como a gente hoje quer responsabilizar os outros ou não assumir papéis, como aqui já foi dito. E eu percebo que hoje as famílias, elas não estão conseguindo promover uma blindagem. Como já foi falado aqui, níveis de blindagem, né? Sim. Tem umas que seguram até revólver, pistola, outros só fuzil, quando é A5, você vai botar um material, uma manta, você vai botar a chapa, o que for. Eu percebo hoje que as famílias estão tirando, na verdade, a pouca blindagem que ela teria. E esse eu entendo que é o maior problema, eu queria iniciar falando disso. Porque hoje, nas famílias as pessoas estão achando que estão fazendo tudo certo e que estão no centro e no domínio de todas as coisas. Até que
o casamento se vai, até que o filho se vai, até que o marido, a esposa se vai. Aí percebe que construiu um castelo na areia. Mas por que isso? Por que a necessidade da gente blindar? Eu imagino que as pessoas hoje não estão entendendo o real motivo das suas batalhas. E a primeira batalha que eu quero citar é que hoje as famílias estão batalhando uns contra os outros. Os inimigos estão dentro da sua própria casa. E não batalhando contra o verdadeiro inimigo. Ou seja, como blindar uma família se a gente não sabe quem é o inimigo e contra quem estamos lutando? Fica difícil saber isso. Porque hoje, por exemplo, a gente olha o Rio de Janeiro, e esse tema é bem carioca, né? Sim. Vamos lá, vamos abrir aqui a pauta falando disso, né? A gente precisa entender quem é o inimigo, que armas que ele tem, de que maneira ele vai vir para nos derrubar. Foi citado aqui pelo pastor Reginaldo, o secularismo. Eu diria até mesmo o hedonismo, o narcisismo, o sincretismo, o ecumenismo. Me vieram tantos ismos aqui que hoje as famílias estão mergulhadas, né? Vivendo o culto ao corpo, o culto ao prazer. E hoje está todo mundo misturado, como se todo mundo estivesse indo para o céu e como se tivesse tudo certo. Hoje, eu tenho absoluta certeza que eu estou falando aqui nessa manhã, e tem muitas famílias que estão vendo a esposa vendo o marido como inimigo, o marido vendo a esposa como inimigo, filhos vendo pais como inimigos, pais vendo filhos como inimigos, e não perceberam qual é o verdadeiro significado da família. Família serve para refletir a glória de Deus. Os relacionamentos foram feitos para refletir conforme os atributos que Deus deu ao criar o homem. O Tselem e o Demut, duas palavras hebraicas que significam imagem e semelhança. Por isso, divórcio é apostasia do amor. Se a gente não entender que família é para a gente cuidar uns dos outros, num ambiente, como já foi dito aqui, de pertencimento, de um grande projeto divino, a qual a gente vai ter que socorrer o outro, cuidar do outro, blindar do outro, nós não vamos entender que estamos num campo de batalha, não lutando uns contra os outros, mas lutando contra principados e potestades que querem destruir a família. Eu queria desafiar o ouvinte nessa manhã a refletir num casamento, numa família que vai refletir a glória do Senhor em toda a sua maneira de ver. Porque hoje, infelizmente, tem famílias que ao invés de estarem vivendo um pedaço do céu, já estão passando pela antessala do inferno. Literalmente. Pelas lutas de um contra o outro e não perceberam que o inimigo está fora e fazendo a festa. Eu queria desafiar os ouvintes a pensar que o inimigo está fora. Não mande seu marido para fora de casa, não mande sua mulher para fora de casa, não mande filhos para fora e vice-versa. Nós temos que lutar contra o verdadeiro inimigo e sabemos blindar as nossas casas para que reflitam a glória do Senhor. Para que reflitamos, todos nós, a glória do Senhor. Vocês estavam falando aí, e antes de passar mais uma rodada, me veio à mente aqui algumas situações. Primeiramente, Abraão teve que sair da sua parentela e montar a sua família. Vou só jogando algumas coisas aí para vocês refletirem, tá? Depois o povo diz algumas situações também que o pastor estava falando, eu acho que foi o pastor Reginaldo falando, me veio à mente o povo de Israel, que o Senhor dá a marca lá na tenda, né, para que esteja a proteção. Me veio uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas ao mesmo tempo tem. A história, todo mundo, qualquer criancinha sabe a história dos três porquinhos, né? Que quando constrói ali a casinha, aquele não é atento, constrói as palhas e vem o lobo. Vem ali o lobo mau, não sei se é lobo mau que vem e sopra, o inimigo, na verdade, vem, né, dá aquela soprada, e o mais prudente, ele criou na rocha, ele criou com consistência a sua casa. Só para a gente refletir, fazer aí uma alusão a isso. Doutora, eu quero ouvi-la mais uma vez, dá tempo aí ainda no primeiro modo, por favor. Sim, voltamos à construção. O pastor falou, afundou na areia, né? Não tinha alicerce, não escolheu o solo. Se você tem alicerce, mas a escolha do solo foi equivocada, mesmo com um baita alicerce, ela vai cair. Agora, como falamos também do Éden, né, e Jesus disse no princípio, ou seja, tudo tem o princípio. O princípio da família está no projeto lá atrás. Deus os colocou no jardim, lugar perfeito. Deus plantou um jardim. Dá a entender com as suas mãos. Aquele casal estava ali numa antessala, não, estava numa preparação de intimidade. Família é o lugar onde nós vamos manifestar,
vamos criar intimidade para manifestar os sentimentos. E nesse aprimoramento, nós estarmos prontos para um outro estágio, que é viver em sociedade. Freud falou, que o pastor também mencionou os ataques da família, o pastor falou sobre blindagem, e lá no Éden faltou um monte de coisas, né? Mas a primeira coisa que eu identifico ali no Éden, todo mundo acusa muito a mulher, né? Que é isso? Ah, imagina. Não. A mulher, meu Deus do céu. E é verdade. Nós fomos lá, nós fomos seduzidas, nós demos ouvido. Eu ouvi há pouco tempo de uma pregadora, havia intimidade entre a mulher e a serpente. Aquilo não era um papo de um dia, de um momento. Houve uma intimidade, houve uma abertura. Nós, a Igreja do Senhor, precisamos fazer o dever de casa primeiro, antes de sairmos para combater o secularismo. Nós vamos, essa onda de ideologia, eu não vou combater lá fora, eu tenho que começar o trabalho de casa. E em casa faltou ali um trabalho muito sério, me desculpe, daquele homem que não viu, porque a missão, a incumbência de guardar o jardim não foi dada a Eva. Faltou aquele homem guardar o jardim. Adão. Deus não mandou Eva lavrar o jardim. Sim. Nós hoje estamos fora do jardim, plantando, lavrando, e somos convidadas ainda a proteger essa casa. A mulher virtuosa, o seu lar não teme porque está forrado. Mas que mulher é essa de hoje? Nós fizemos aqui um debate em que calculamos que a mulher leva no mínimo, na melhor das hipóteses, 4 horas numa condução. Essa chega em casa 8 e pouca da noite, na melhor das hipóteses. Hoje ninguém vai chegar porque o trânsito está parado aí. Essa mulher tem que chegar e forrar a sua casa e dar atenção para o seu filho, ir ao culto e ainda transar com o marido. Meu Deus do céu! O trabalho é para os dois. O pastor falou isso é muito sério. Macho e fêmea os criou. Que modelo é esse que nós estamos vivendo? Nós que defendemos a família, somos capazes de nos colocarmos como um modelo, como Albert Bandura falou, aprendizagem pelo modelo. O problema é que a gente está apontando o modelo, mas a gente não está vivendo o modelo. A igreja e a família evangélica, antes de se levantar para essa sociedade que Bauman chamou de líquida, né? Freud falou do mal-estar na civilização. O que é isso? O mal-estar na civilização implica a frustração dos impulsos. E nós estamos na pós-modernidade, que Bauman disse, essa sociedade líquida, que vai mudando, fluida. Nós fomos chamados para sermos rocha. A rocha, ela sofre impacto, mas ela não muda, ela está ali para combater. E para essa igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Em nome de Jesus, a rocha suporta. Em nome de Jesus. Pastor Reginaldo, eu quero ouvi-lo, dá tempo. Vamos fazer o seguinte, pedir perdão, um segundinho, vamos ali e a gente volta já, volta com o Senhor, pode ser? Daqui a pouco a gente volta com mais, estamos aqui, ó. Estamos apresentando Debate Melodia. A mais ouvida e mais querida do Já pensou em se formar em teologia com apenas 18 meses de estudo? Estude sem sair de casa no curso que a Melodia preparou exclusivamente para você. Acesse cursosmelodia.com.br e matricule-se agora mesmo. cursosmelodia.com.br. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Voltamos aqui na mais ouvida e mais querida do Brasil, 11 horas e 32 minutos. Estamos no Debate Melodia nesta manhã de quinta-feira, e você participando sempre com a gente aí pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo nosso Twitter, trazendo aí uma reflexão muito interessante e sobre blindagem. Falamos aqui já hoje sobre alicerce, sobre construção, falamos aqui sobre tantas coisas, tantas influências negativas sobre as nossas
casas, mas os pastores aqui nessa segunda colocação, segundo momento, eu peço sempre que tragam aí aconselhamentos, né? Vamos dar um foco mais também, né? A gente já teve aí um desnudamento da questão e agora mergulhar um pouco mais em caminhos para que as pessoas possam se posicionarem e possam ter aí uma atitude mais objetiva, tá certo, gente? Então esse segundo módulo a gente já vai caminhando aí, mas fica à vontade, tá bom, pastor? Agora sim, pastor Reginaldo, quero ouvi-lo mais uma vez, fique à vontade. Quando Jesus foi levado, guiado pelo Espírito ao deserto, o adversário, ele ali chama a tentação de Jesus. E Jesus, ele jejuou, ele fez um processo de um jejum, 40 dias e 40 noites. Automaticamente, depois teve fome. A princípio, eu entendo os valores de baixo e os valores de cima. Eu não posso desprezar os valores de cima em relação aos valores de baixo. O que eu estou querendo dizer com isso? Paulo falou assim, que devemos pensar nas coisas que são de cima. Então, isso significa que por mais que eu pense nas coisas que são de cima, eu também não posso ignorar as coisas que são de baixo, certo? Então, eu tenho que entender que eu tenho que servir com a minha inteligência emocional, eu tenho que servir a Deus de acordo como ser guiado pela palavra. E você vê que o diabo, Paulo fala que nós não devemos ignorar os desígnios. A palavra desígnio, ao próprio, eu anotei aqui, o Heidig vai falar no design de termos de ser e de estar. Jesus, em relação ao seu ser, ele ali também, ele está a enfrentar uma situação, mas ele não perde a sua identidade, e é isso que eu gostaria de falar, quando o diabo faz com que ele olhe para uma pedra. Isso é Deus. Transforme essa pedra em pães. Quer dizer, ele foi na necessidade que Jesus, ele sabia que lá, na parte fisiológica de Jesus, Jesus estava com fome. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós não podemos perder as nossas características de servo de Deus. Nós não podemos perder as nossas características de conceito de família, de pai, a identidade de pai, o que um pai faz, o que o pai é, o que um pai constrói. Então, quando eu tenho essa, dentro do imperialismo, o valor de família era muito grande. Você vai perceber que, desde o Egito, que foi o primeiro império, a questão do pai, a palavra de um pai era muito forte. Um pai não era um pai apenas como hoje a gente diferencia. No pensamento do orientalismo, um pai, ele era respeitado pelos filhos, pela esposa, ao tratamento de Sara com Abraão, a parentela. Um pai era praticamente pela um coletividade governo, também, né? Patriarquismo que nós falamos, né? Então, perdeu-se muito o sentido dessa construção, dessa estrutura e muito mais ainda dessa identificação como família. Nós, então, evangélicos, eu tenho andado em igreja, que a gente sai aí, a gente prega, a gente dá palestra e tal. Eu vejo muitas famílias tristes na igreja. Eu vejo muitos problemas. Problemas é o que tem mais. Nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com seres. Pessoas que enfrentam cada tipo de problema. Quando chega lá dentro do nosso gabinete, você fala, Jesus, só a tua misericórdia. Então, o que acontece? São os enfrentamentos da família. E como resolver esses problemas? Como fazer com que essas pessoas possam se identificar muito mais com o reino. Quanto mais a família se identifica com o reino de Deus, quanto mais a família se identifica com a vontade de Deus, quanto mais a família se identifica com o princípio de Deus, foi o que a doutora falou. Quando Adão, ele deixa de dar ouvido àquilo que Deus falou, ele tinha todo um manual, ele tinha toda uma estrutura, ele sabia o que era governar, ele era Deus criou Adão com um poder de uma inteligência extraordinária. Mas quando ele perde a sua identidade naquele momento, ele não consegue resolver a problemática, segundo a doutora. Então, o que acontece? Assim são as famílias. Assim são as famílias. E nós não podemos desprezar, porque o secularismo faz você se esquecer de Deus. Com o secularismo, como disse o pastor, vem a questão do materialismo e do ativismo. Então, parece que a igreja está mais preocupada dentro de alguns princípios, a nível de uma materialização
Porque o materialismo faz com que eu esqueça profundamente de Deus. Algo palpável. Então, algo palpável me diz que Deus está me abençoando. Algo palpável, eu preciso botar atrás lá do meu carro, Deus é grande pelo fato de eu ter comprado um carro zero. Eu preciso dizer, não, Deus me abençoou por eu ter adquirido uma casa nova. Eu preciso meus valores espirituais são um, os valores materiais são outro. É isso aí. E aí, você está refletindo? O que você tem feito? Deixa eu mandar um abraço aqui para todos que estão no nosso Facebook, estão nos acompanhando. O pessoal está dando tchauzinho. Olá, olá, tá todo mundo acompanhando a gente. Estamos transmitindo pelo Facebook oficial da Melodia. Um abraço aqui também para Dan Vitor, para a Elza Faustina. Ó, a família é a base de tudo, tá dizendo, né? Janira Silvestre também. Amo o debate aí. Tá mandando um abraço aí, que Deus abençoe todos os debatedores. Ana Cristina Patriarca, tá acompanhando também aqui muita gente. Nós estamos também naquela reflexão do que a gente durante toda a manhã falou aqui, tá, gente? A doutora até me perguntou aqui, em torno de 70% das pessoas, teve uma variação, mas em torno dessa aí, 68, 70, 72, estava variando aí, os ouvintes dizendo que não sabem como lidar com essas circunstâncias, essas situações do dia a dia. Pastor Jeremias, quero ouvi-lo mais uma vez, por gentileza. Muito bem. Eu quero assinar aqui, assino a procuração, doutora, que eu vou te defender aqui. Ele foi negligente, sim. Foi negligente, sim. Sabe de uma coisa, Renato? Todas as vezes que a gente vê o inimigo tendo algum ganho nesse contexto, na palavra de Deus, foi por ausência de quem tinha que estar ali cumprindo o seu papel. É claro que esse papo não foi um papo de uma hora. A serpente não conseguiu convencer Eva. Não foi da noite para o dia. Eu sempre digo o seguinte, em algumas reflexões nossas, que ninguém dorme aquele cara perfeito, o marido ideal, e acorda um canalha. Acorda um traidor, um sem vergonha. É um processo que vai se desenvolvendo, né? Então, provavelmente, queridão, essa ausência provoca essas situações. Estava aqui fazendo essa brincadeira aqui com a doutora. E então não viu não essa conversa também? Puxa, não? Imagina, ela deve ter olhado aquela árvore muitas vezes e tido feito muitas reflexões sobre aquilo, sobre o que foi dito. Até que chega o dia que Satanás entende, opa, é hoje. É o salto do predador sobre a presa, no momento exato. A gente aprende alguma coisa, um esquema na psicologia, na hora do atendimento, para a gente não pôr a perder um atendimento, é a gente não abordar o tema fora de hora. Se você aborda o tema fora de hora, você perde o paciente, você perde a clínica, a consulta. Tem que ser na hora. Então, o que acontece? Naquele momento, a serpente disse, opa, ela hoje está sozinha, bastante reflexiva, ela está um terreno fértil para eu chegar agora e dizer, olha, não foi isso que Deus disse, não. Ele disse que vocês não podem, que é isso? Ele é muito egoísta, ele não quer que vocês saibam o que ele sabe. Então, ali ela foi e pá. Enquanto a doutora falava, eu fiz uma viagem lá em São Domingos, lá na Maria Tereza, e fiquei pensando lá meus tempos de faculdade. Quando eu ouvi muito sobre isso, doutora, sobre a modelagem. A construção pela modelagem. Pastorzão, você sabe onde acontece a primeira aula de corrupção ao vivo? É no banco traseiro de um carro. O filho assentado ali, ele vê o pai dar uma propina para o guarda para ir embora. Ele está tendo aula prática. Opa, é assim que se resolve as coisas. É dando um dinheirinho. Então ele entende que aquele modelo que está sentado no banco da frente, na direção do carro, está dizendo, o meu pai sabe o que faz, ele sabe o que diz, é assim que funciona. Ele está na direção, ele é o cara. E eu sentadinho aqui atrás, estou assistindo essa aula. É assim que se livra dos problemas. Ele dá uma propina e vai embora. Se livra da multa, se livra do problema. Eu penso uma coisa, pastorzão, que a gente precisa estar muito focado nisso. Dar trabalho, ser exemplo dá bastante trabalho. Eu posso ir na igreja, levantar minhas mãos, adorar, glorificar o Senhor, e na mesa do almoço falar mal do meu pastor aos ouvidos do meu filho. Ele vai entender isso. Ele vai entender isso como sendo uma coisa normal. Na hora do almoço, sentado à mesa, ouvir meu pai falar isso e aquilo, e ele começa a absorver isso. Tem uma outra teoria, e essa me parece que é do Vygotsky, que diz da zona de desenvolvimento proximal. Você pode aprender qualquer coisa, desde que alguém esteja disposto a te ensinar. Porque nós somos esse ser do aprendizado. A gente aprende o tempo todo com todas as coisas. Então, se alguém
se dispõe a me ensinar, eu vou aprender. Os meus filhos, os nossos filhos, essa geração de filhos desse século XXI, está tendo todo o tempo lições totalmente distorcidas de valores. A internet é um grande professor. Puxa vida, então imagina, queridão. Às vezes, o que acontece? Eu, irresponsavelmente, posso pegar um iPhone, um celular, um tablet, e dar na mão do meu filho de 3 anos, 4 anos, e deixar na mão dele para que ele viva a vida dele naquilo ali. Naquele momento, ele vai ter muitos aprendizados, porque está uma porta aberta, cara, está com internet, está aberta a senha, ele vai fuxicar aquilo ali, ele vai ser extremamente, ele está extremamente vulnerável, porque ele não tem uma estrutura de valores, ele ainda está em construção, e até os 7 anos isso está acontecendo, e todo e qualquer estímulo visual, auditivo, gustativo, tátil, ele vai estar presente na formação desse ser até na fase adulta, até na sua velhice. Então, naquele momento, essa criança está sendo, ele está aprendendo. Torpejado. Então, o exemplo, você falou sobre a gente dar caminhos, né? Sim. E para a gente é uma responsabilidade extremamente grande estar aqui assentado assim. A gente não detém a verdade. Sim. A gente está propenso a esse turbilhão de coisas também. Mas uma coisa que fica na minha memória sempre, sempre, é o bom exemplo que eu vou dar para o meu filho. Imagina quando Daniel foi para a Babilônia e ele resolveu não se contaminar. Não foi porque aquilo foi dele, ele quer saber, eu não vou me contaminar. Provavelmente estava acontecendo na família dele um ensinamento, exemplo colocado ali. E ele resolveu não se contaminar, não se contaminou. Para fechar aqui, meu queridão, a gente fala assim, essa frase virou um jargão. Minha família, o meu maior patrimônio. Será que é mesmo? Se minha família é o meu maior patrimônio, quanto eu estou investindo nela? Eu coloco um seguro no meu carro. Corolinha velho lá, mas está com seguro. Porque é o meu bem. Eu não posso perder aquilo. E se eu perder, eu tenho que repô-lo imediatamente. Eu preciso dele. E as pessoas dizem, minha família é o meu maior patrimônio. Mas ele põe o carro no seguro, põe a casa no seguro, ele bota cerca elétrica, ele bota fechadura automática, ele contrata segurança particular para guardar os seus bens, mas ele esquece verdadeiramente de guardar o seu maior patrimônio, e isso através do exemplo. Se esse é um caminho, queridão, eu acho que eu estou oferecendo aqui um caminho legal, que é o caminho do exemplo, é a modelagem, a formação pela modelagem. Ok? Tá certo. Quero ouvir mais uma vez agora, pastor Anderson, por gentileza. Estou ansioso para ouvi-lo. Eu fico pensando se família realmente é o meu maior patrimônio. E se eu pudesse responder, eu diria, não. Ela é o único patrimônio, porque eu não vou poder levar rótulo para o céu, título para o céu, dinheiro para o céu, mas eu posso levar minha família para o céu. Quando eu penso sobre isso, eu percebo a responsabilidade que cada um de nós tem para blindar a sua família. Como foi dito aqui pelo pastor Jeremias, né? A gente às vezes está focado em blindar ali a garantir o carro, o seguro, e fazer com que as coisas possam caminhar de tal forma que nós não percamos. E família, tem gente que está perdendo e está perdendo muito e não aprende. Tem gente que está no 2º, 3º casamento e só culpa e responsabiliza os outros. Por quê? A família hoje está completamente disfuncional. Disfuncional. Hoje a gente vê uma esposa que trabalha, e eu não tenho nada contra isso. A minha trabalha, até porque alguém tem que ganhar dinheiro naquela casa. Então, graças a Deus, a minha trabalha bem, firme e forte. Marcinha, te amo. Mas o que é importante a gente salientar, a gente não fugir de papéis. Essa é a razão de ser. Uma família disfuncional hoje, ela não sabe seu verdadeiro papel, homem, mulher, pais e filhos. Quando a gente olha para a vida de um homem, e foi colocada a culpa aqui no Adão lá, porque ele não protegeu, claro, e a mulher também tem sua culpa, porque cobiçou e vislumbrou. Você vê que os dois têm níveis de culpa. Tanto é que nós iniciamos o debate falando da responsabilidade dos dois, não é isso, pastor Jeremias? Sobre a família. Mas hoje as pessoas estão discutindo, pastor Renatão, quem bota lixo para fora, quem paga a conta, quem faz comida. E a minha esposa às vezes fala assim para mim, Anderson, bota um lixo para fora, porque sua mão não vai cair não. Maravilha. Tadinho. Né? Tadinho de mim. Agora lava um carro também comigo, porque também sua mão não vai cair. Você está entendendo bem? Nós estamos perdidos nas nossas funções.
Porque o que é papel de homem e o que é papel de mulher? Deus deu duas atribuições ao homem: governe e proteja. Tudo fora disso eu posso cooperar, mas entenda, não é a minha essência. É aí que eu quero tocar nesse ponto. Isso é bem colocado, pastor. Muito bem. Muito bem colocado. Sabe por quê, meu irmão? Hoje as pessoas já não estão sabendo a sua essência. A mulher não sabe a sua essência. Ajudadora idônea. Aí fica assim, a mulher tem que se submeter ao homem. Não, em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. A mulher tem que se submeter ao marido. Olha a grande diferença. Funcional. Não é o homem. E a igreja vive essa crise. Por quê? Cria uma família disfuncional porque não entende o que a Bíblia fala, qual é o papel a exercer. Duas coisas Deus pede à mulher para ela fazer. E a mulher, às vezes, não consegue entender o que é isso. Ajudar. Ela é capacitada, capacitada para. E ela não consegue fazer isso, fugindo da sua essência. Pais, duas coisas Deus pede aos pais: eduquem e não provoquem a ira. Está aí uma das coisas que mais os pais estão fazendo, é provocando a ira e deseducando. Duas coisas Deus pede aos filhos: honrem aos seus pais e obedeçam aos vossos pais. Parece simples, mas não é. É desafiador. E eu percebo hoje as pessoas se perdendo nesse processo. E não entendem que família é escola de fé. Família é escola de talentos. Dons e talentos são aperfeiçoados dentro de casa. Família é o lugar onde a gente aprende a lidar com dinheiro, onde a gente aprende sobre questões sexuais. Por que eu estou citando isso? Porque hoje o bombardeio na área financeira pelo consumismo desenfreado, pelo sexo ilícito, por toda sorte de gama que o mundo está colocando dentro de casa, e as famílias não estão blindadas, não sabem lidar com isso. Sim. Hoje um filho que vai para uma faculdade, uma universidade, já está provado que 70% está se desviando. Por quê? Chega lá, é uma outra realidade. Outra realidade. E não tem firmeza de fé, de caráter. Né? As pessoas hoje não estão conseguindo forjar dentro da família o verdadeiro caráter que Deus exige de cada um de nós. E para completar essa minha fala, se você quer blindar a sua família, vá para a palavra de Deus. Exercite, tenha tempo de qualidade, faça aquilo que é importante você viver dentro de casa, que a Bíblia instrua. Porque se a gente não fizer isso, a sua família vai estar disfuncional, desprotegida, e alguns vão dizer assim: eu não me submeto porque meu marido é um sacerdote, eu não a protejo porque ela é uma insubmissa. E não há condição. Faça aquilo que te cabe, aquilo que Deus ordenou, porque assim você está blindando a tua casa, e você vai ver que teus filhos, quando crescerem, não hão de se desviar. A tua esposa vai ser uma bênção, porque família serve para a gente refletir a glória do Senhor em santidade. É a família que santifica a cada um de nós, para refletir dentro da igreja aquilo que está dentro dos nossos lares. Bacana, hein? Bacana. O programa hoje está muito bom. Olha, faltam agora 10 minutos. 10 minutos para acabar o programa, mas ainda dá tempo. Eu vou dar 2 minutos para cada um. Bom. Vocês vão ser obedientes, gente, pelo amor de Deus. 2 minutos. Doutora, eu já quero agradecer, já vou aqui agradecer a doutora Rosana Overley, da ADVEG da Taquara, rua André Rocha, 890, Taquara, Jacarepaguá. Use seus 2 minutos e dê aconselhamento para o povo que está agora sedento nos ouvindo. Por favor, doutor. Olha, eu poderia aceitar a provocação, mas eu vou guardar para outro momento. Defenderei as mulheres, essa questão da insubmissão, né? Mas vamos lá. Sim. Nós temos de 0 a 5 anos para formar caráter, formar os alicerces de uma personalidade. De 5 a 10 anos para a gente confirmar o que foi plantado. É quando a criança vai para a escola. De 10 a 18, ninguém planta mais nada. É desenvolvimento físico. É adolescência. E de 18 a 24, a idade jovem adulta, é o momento das decisões. Se o trabalho foi mal feito, de 0 até os 18, não vamos recuperar. Então, o que é fazer um trabalho bem feito? Primeiro, você, mais do que ninguém, já sabe avaliar a sua família, o que está errado. Quem é que está no desvio? De repente você mesma, tadinha, mas isso é um outro programa. Mas vamos corrigir.
E corrigir significa, não é acertar a palavra na cabeça de ninguém, não. É que a gente fica aqui empolgado. É gastar o tempo. É identificar e agora eu vou assumir, fazer o meu papel como mãe. Ser mãe é diferente de ter filho. Ser marido é diferente de ter mulher. Isso engloba a gente parar e pensar qual é o meu papel, qual é a minha contribuição. Eu não vou ficar olhando se o meu marido está fazendo o papel dele. Eu vou fazer o meu. E ai dele se não fizer o dele. Mas eu vou fazer o meu. Então, povo de Deus, nós somos a esperança nesse mundo. Nós somos A luz. o modelo, a luz. Vamos brilhar, vamos viver o modelo. Que o mundo possa nos olhar e ver em nós que é possível sim, e é possível sim. Deus abençoe. A nós todos, obrigado. Ah, que maravilha, hein? Quero agradecer também aqui ao pastor Jeremias Barbosa, da Igreja Nova Vida, Jardim Alcântara, São Gonçalo, Rua Carlos Pascoal, 181, Jardim Alcântara, São Gonçalo. Use bem os seus 2 minutos, pastorzão. Fica aí, à vontade. Endereço mais abençoado de São Gonçalo. Queridão, eu quero encerrar realmente aqui falando ainda sobre a modelagem, sobre o modelo. Se a sua família é o seu único patrimônio, né? É o maior, é o único patrimônio, é o que realmente interessa, o que realmente vale. Vale a pena você repensar os exemplos que você está dando para a sua família. Vale a pena você refletir muito a respeito disso, não é verdade? Porque como a doutora especificou muito bem ali as idades, às vezes as pessoas chegam para a gente dizendo assim, pastor, meu filho está assim, 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 assim. E aí, quando você traz o casal e traz a criança, você chega a uma conclusão. Quem está precisando de ajuste são esses responsáveis, e não essa criança. Essa criança está sendo criança. E está sendo criança com o que lhe é oferecido. Não é? Então, esse casal precisa de ajuste, precisa de acerto, precisa ser trabalhado alguma coisa na vida deles ali. O que o mundo tem a oferecer hoje, e às vezes as pessoas falam assim, o mundo não tem nada a me oferecer. Quem disse que não? O mundo tem muita coisa assim para oferecer. E a gente, conforme falou aí, 70% dos jovens chegam lá na faculdade e estão perdidos em um mundo de muitas frentes, e ele vai escolher uma. Vai escolher uma por uma ideologia daquela faculdade, daquela ciência, daquela cadeira que ele escolheu, e vai estar lá perdidão por conta desse alicerce fraquinho que ele teve no início. Hoje, a gente quer encerrar isso aqui dizendo, vai dar muito trabalho, mas vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena porque isso vai ser reproduzido em outros. Se ele vai levar para a sua vida adulta aquilo que você ensinou, vai ser como Paulo disse a Timóteo, veio da sua vó Lloyd, passou para a tua mãe Eunice, está em você e vai para o próximo. Em algum momento, Israel viveu um tempo negro da sua história, porque cada um fazia o que achava melhor, está lá em Juízes, porque faltou esse ensinamento, essa informação. Show! Bacana. E nós estamos aqui aprendendo, né? E agradecendo a Deus aí pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Quero agradecer aqui também ao pastor Reginaldo de Souza, da Igreja Metodista Wesleyana, em Oaíba, Campo Grande, Rua Sérgio Creswick. Agora pegou. Grevisque. Aí eu vou errar todas. Se eu for tentar 10 vezes aqui, eu vou errar. Por favor. Sérgio Grevisque. Grevisque, número 10 em Oaíba, Campo Grande. Isso. Fique à vontade para os seus 2 minutos, tá bom, pastor? Que bom recebê-lo e conhecê-lo. Amém. Deus, de uma forma extraordinária, ele olha para o povo de Israel, e o povo de Israel precisava de uma ação restauracionista. Essa restauração, Deus percebeu quando ele olhou para a família, e só ele poderia transformar os corações. Aí vem a palavra profética, como diz, e eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Veja, profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus está antevendo uma situação para o próprio povo. As famílias profundamente dilaceradas, os pais longe, distante dos seus filhos, a família com todo tipo de bombardeio. E aí vem a voz que ecoa de dentro das famílias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A única forma de uma terra não ser maldita é quando a família
ela é bem estruturada, ela é convertida. Agora, essa expressão, ele virá e converterá os corações do pai, começa de cima. Pai, vai até o seu filho. Não espera o seu filho vir até você, não. O primeiro passo somos nós. Hoje, estou finalizando, eu estarei lá em Heliópolis. Uma tia minha que faz aniversário, né? Vou deixar de fazer muitas coisas. Minha filha já foi para lá, minha esposa já foi para lá, minha mãe já foi para lá. É a família dando apoio a uma tia, viu? Temos que estar juntos, né? Temos que estar juntos, temos que estar unidos. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, pastor. Quero finalizar também aqui e agradecer ao nosso querido pastor aqui, pastor Anderson Maciel, da PIB Campo Grande, Rua Ferreira, Borges 54, em Campo Grande, Zona Oeste, sendo amplamente representados aqui à mesa. Que maravilha, hein? Quero ouvir os seus 2 minutos, por favor, por gentileza. Eu queria só me valer desse tempo e colocar aqui para todos os ouvintes como é desafiador viver em família, mas como é prazeroso quando a gente vê uma família alicerçada na rocha. Dá trabalho, mas como vale a pena. Por isso, invista tempo com qualidade. Tanta gente atrás de rótulos, títulos e largando aquilo que é seu único patrimônio. Tantas pessoas, às vezes, feridas, que não conseguem, nesse momento, combater realmente principados e potestades e querem colocar, às vezes, o marido ou a mulher para fora de casa. E nossa luta não é contra sangue nem contra a carne. Se alinhe nessa manhã com o teu verdadeiro papel que a Bíblia coloca para você exercitar. Foque nisso. Tenha diálogo dentro de casa. A morte do diálogo precede a morte da família. Está vulnerabilizando a sua casa. E também da intimidade emocional. Conheça as pessoas que estão ao teu redor. Perceba o que está passando com cada uma delas. Porque já foi dito aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas Jesus selou essas palavras, dizendo que quando a casa não está firmada na rocha, vão vir a chuva, vão vir os rios, vão vir os ventos. Eu queria traduzir. Vai vir o problema do sexo desenfreado, vai vir o problema da pornografia, vai vir o problema do adultério, vai vir o problema do esfriamento na sua casa, mas quando está firme, vai combater e a casa não cai. Se não tiver blindada, grande será a sua queda. Família, quando um perde, todos perdem. Quando um ganha, todos estão ganhando. Qual o propósito de Deus ter te inserido dentro dessa família? É você chegar ao final, olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado, pastores. Chegando ao final de mais um nosso Debate Melodia. Amanhã teremos mais um encontro, então, a partir das 11 horas. Tenho certeza você adotou tudo direitinho aí. E vamos praticar, né, gente? Não adianta só ouvir, temos que ouvir e botar em prática. Um abraço. Daqui a pouquinho tá chegando Débora Lira, dando prosseguimento à nossa programação. E amanhã tem mais. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.